no local, que viu o corpo do Evandro, nem no local do corpo, ele disse que viu o corpo do Evandro no IML, e ele diz, eu olhei aquela criança e ela parecia maior. Eu olhei aquela criança, eu notei que o short, assim, eu notei que... Assim, tá... tudo no achismo. E daí... Aí eu notei a criança que ela tinha manchas no corpo, que parecia que tinha sido um congelado. O que isso tem de científico? Não tem muita coisa. Agora, o corpo do Evandro, de fato, sabe, devia ter sido mais rigoroso, devia ter sido mais forte. Mas naquela época também, para ser bem sincero, eu estou agora fazendo o caso lá do norte do Pará, né, no norte do país, no Pará. O caso do Evandro, assim... É um episódio de CSI, assim, de maravilha comparado com outros lugares do país, assim. Tipo, o pessoal foi muito mais rigoroso aqui do que em outros lugares. Então, o que a Polícia do Paraná fez pra época parece muito mais completo do que em outros lugares. Você falou que o DNA vem depois. Na época não tinha. Então, porque daí, assim, esse delegado Luiz Carlos de Oliveira, né, que eu falei lá, que foi o que ouviu o Oswaldo Marceneiro e tal, ele fala assim, ele começa a desconfiar que talvez o corpo do... E era uma desconfiança válida, tá? Talvez esse corpo não seja do Evandro, talvez seja do Leandro, que é o meu caso. Porque os meninos eram parecidos, tinham idade parecida, não tem rosto no corpo do Evandro, então os objetos que eram do Evandro podem ser colocados no corpo do Leandro. Né? Então pode ser. Então a dúvida é válida. E o Luiz Carlos de Oliveira começa a questionar. Eu acho que o corpo não é do Evandro, eu acho que é do Leandro. Começa a questionar, e até aí tá tudo bem. É trabalho policial correto, é super justo. Daí o que acontece? O Luiz Carlos de Oliveira começa a dizer, olha, eu acho que tem técnica de DNA hoje em dia que a gente poderia usar. E já tinha alguns institutos no Brasil que faziam teste de DNA, e a ideia seria fazer um teste de paternidade. Pega o DNA do pai e mãe do Evandro e compara com o da ossada, do corpo encontrado, certo, e vê se dá match, né? E daí a Polícia do Paraná começa a passar por uma situação que ela começa a encontrar alguns objetos na casa do Oswaldo, então, que eles assim, os exames que a gente tem aqui químicos não vão dar conta, a gente precisa ver se tem resquício de DNA humano nesses materiais. E daí, vamos precisar fazer exame de DNA, vamos tentar colocar tudo junto, já faz também esse exame de identificação. É uma dúvida, é uma coisa que é bem clara no processo, mas que na imprensa sempre apareceu como tiveram dúvida do corpo do Evandro, daí mandaram fazer um DNA. Não, queriam fazer um DNA nos materiais. E comparar com o do corpo. Com o do corpo, e daí já aproveitaram para fazer um teste de paternidade, porque essa dúvida justa surgiu de um delegado de outro caso. Entendi. Do Leandro Boss. Tá? Então, beleza. Daí foi uma luta. Daí aqui começa o problema do Luiz Carlos de Oliveira. O Luiz Carlos de Oliveira começa a falar assim, porque eu falei para fazer na Unicamp e não sei o quê. Daí, mas tentamos o FBI, tentaram o FBI. O FBI mesmo. Tem até hoje até onde eu sei, um laboratório no Uruguai. Só que daí o FBI manda uma carta dizendo, nós não temos condição de fazer teste de paternidade. Eu recomendo esses institutos. Um desses institutos que o FBI recomendou era o Instituto Gene, em Belo Horizonte. Tá? Que foi onde foi feito. Que foi onde foi feito, que é o Instituto do Danilo Pena, que é um puta geneticista, sabe? Trabalhou no projeto Genoma. Tipo, um cara brasileiro renomado que em 92 tinha um laboratório de DNA aqui, sabe? Então era um dos únicos do Brasil. Você imagina a demanda de trabalho que esse cara tinha. Né? Era um dos poucos institutos no Brasil privados. A Secretaria de Segurança pede uma verba para fazer esse exame, consegue do governo um dinheiro, passa para a delegacia, e aí que tá as coisas que são estranhas, mas é que não existia DNA nessa época para caso criminal. Então, o primeiro pedido partiu do delegado, que já é uma coisa estranha, porque tinha gente presa, então já estava numa fase judicial, vamos dizer, então teria que ser um pedido do promotor, ou do juiz, da juíza, no caso. Né? Mas daí é o delegado que pede, não só qualquer delegado, é o delegado geral da Polícia Civil do Paraná. Então ele pede aquilo, e daí ele diz assim, quero que faça exame de DNA. Daí qual que seria o correto? Porque já tinha gente presa, da onde que retiraram esse material? No caso do Evandro, do corpo do Evandro em específico, foi retirado um pedaço do fêmur. Quando o corpo foi levado lá em abril, ainda em abril que o corpo foi encontrado, no dia seguinte que o corpo foi encontrado, foi um pedaço do fêmur, um pedaço de um bloco cistológico, que acho que é uma parte do músculo, uma coisa assim. Foi retirado partes do corpo dele e deixado no cofre do IML. É esse material que é levado para fazer esse exame. Tá? Ou seja, não precisou exumar corpo, não precisou nada. Precisou ir lá pro cofre do IML, pegar o que estava lá. Daí são duas químicas legais com um delegado, pegam esse material e levam até o Instituto Gene e tal. Isso é quebra de cadeia de custódia, de certa forma. Porque o certo seria, como já tinha gente presa,
tinha que ir um promotor e advogados Ir lá, ir lá conferir, ver esse material, daí pegar, via que esse material foi recoletado ali dentro, conferia que esse material que está no cofre é mesmo daquele corpo que está enterrado lá em Guaratuba. Como não foi feito isso, e foi policiais com químicas legais levados para lá, sai o primeiro laudo e diz assim, olha, a gente não conseguiu ainda chegar à conclusão que o corpo é do Evandro mesmo, tá? Porque o primeiro laudo, assim, nós fizemos alguns testes, então... Daí vem esse negócio que as pessoas não têm muito conhecimento. Eu tive que fazer 3 programas sobre DNA só para poder entender. Mas DNA não é uma molécula muito estável, tá? Desculpa se esse não é o termo certo quem dá, mas assim, ele é fácil de degradar com certa facilidade, ao mesmo tempo que ele é muito forte também em algumas condições. Tá. Do tipo assim, você consegue pegar DNA de dinossauro, né? Só que o DNA, se você quer pegar ele inteiro, ele é difícil. E para fazer match, você precisa pegar ele inteiro, precisa pegar um bom DNA. Então aquele negócio, então desculpa. Ele persevera bem pelo tempo, só que se você quer ele inteiro, não consegue. Tanto que no Jurassic Park você deve lembrar que eles tinham que misturar o DNA com do sapo, né, tal. Então, sei lá, era sapo, né? Acho que era. Então, assim, só que você pega assim, ó. Só que a gente fala DNA, a gente pensa naquelas hélices. Tem que pensar que são pessoas num laboratório com aguinha num vidrinho, assim, sabe? Então, assim, nessa aguinha com vidrinho tem um pouco de DNA que o cara extraiu do osso, de qualquer coisa assim. E ele tá num outro lá com a amostra do DNA dos pais e ele precisa que dê match. Ele vai fazer isso por alguma cor, alguma coisa assim que vai dizer assim, é o mesmo. O DNA tem aqui essa reação. Ele vai colocar numa tabelinha. Tantos por cento de tal, chance. Só que daí para isso tem que estar uma boa amostra de DNA. E dos pais você sabe que tá boa porque eles estão vivos. Então você conseguiu tirar uma boa amostra. Agora, de um morto, o DNA está se degradando já faz um tempo. Então... Como é que você faz? Você pega essa amostra de DNA que você sabe que está degradado, que não deu match de primeira. Então, o primeiro laudo do DNA do Evandro é assim: não deu certo, então a gente vai botar num PCR. Hoje, PCR a gente sabe que tá mais popular do teste. Mas o PCR é o quê? É você pegar moléculas que estão em algum lugar e você fazer elas ficarem se replicando. E daí, se tiver um DNA bom ali dentro, ele vai se replicar. E ele vai conseguir dar match. Vai ser mais fácil de analisar. Então eles deixam assim, o primeiro laudo basicamente diz assim, a gente pegou aqui as amostras, a gente vai deixar no PCR e vai colocar uma técnica PCR e ela vai se duplicar e a gente vai tentar esse teste novamente. No segundo laudo já diz, o corpo é do Evandro. Ah, é? No segundo. Entendi. Tá? Esse segundo laudo, assim, daí tem toda Então não tem essa fanfic de que ele pode estar vivo em algum lugar com outra família? Pra mim, não. Tem gente ainda que acredita nisso. Daí assim, Dr. Luiz Carlos de Oliveira. Tá. O Dr. Luiz Carlos de Oliveira jura de pé junto que alguém falou para ele que o exame não deu certo, daí mandaram mais material, daí no terceiro laudo só que saiu do Evandro, que era do Evandro. Daí você diz assim, Dr. Luiz Carlos, isso aconteceu em todos os júris. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu com... Você chega assim pro Dr. Luiz Carlos e diz assim, Dr. Luiz Carlos, tá aqui, segundo laudo do Evandro, dizendo já que é do DNA. Diz assim, não foi isso que me falaram. Dizendo, mas doutor, tá aqui, leia, é só ler. Ele fala assim, não, mas não foi isso que eu fiquei sabendo na época. E aí? E daí diz assim, doutor Luiz Carlos, você disse que enviaram mais material, porque daí a lógica é a seguinte, não deu certo. Daí tem uma história que o Grupo Águia teria ido na casa do Evandro, pegaram um dente de leite que a mãe tinha guardado, pegou esse dente de leite e enviou pro não sei o quê, e daí esse dente de leite deu um match. Só que no laudo diz muito claro, pegamos de um fêmur. Estamos pegando a amostra de DNA de um fêmur. Então, assim, o Instituto Gênio está mentindo, então, o Danilo Pena... É uma conspiração. Uma conspiração. Né? Então, daí começa essa parte da conspiração. Eu digo assim, então, se alguém tem prova disso, eu adoraria receber. Até o momento, tudo me diz. Daí a defesa começa a questionar todo esse processo. Começa a dizer assim, não, mas não tinha advogado presente na hora de extrair o elemento. A cadeia de custódia foi quebrada. E foi. E foi, né? E foi. Só que o exame de DNA deu match. E daí falam assim, não, mas deu positivo, mas pode dar errado. Daí você aprende que DNA existe muito falso negativo. Mas, cara, falso positivo... entendi. Falso negativo é do tipo... Você diz daí, que foi o que aconteceu com o Leandro agora, né? Diz assim, não, essa soda não é de tal pessoa... Daí passa um tempo, melhora a técnica, consegue um DNA melhor e diz assim, não, na verdade era. E daí quando dá positivo, não é daqui muito difícil. Tempo, a gente errou, não era positivo. O positivo não... É mais difícil errar um positivo do que acertar na loteria. É mesmo? Agora, negativo acontece muito fácil, porque quer ver uma coisa boba? Tá lá com a amostra de DNA no vidrinho, e daí alguém espirrou.
O técnico espirrou, sabe? Ou caiu uma gotícula de alguma coisa. Tipo, espirrou ou... Não, se o Paquito tivesse nesse laboratório, com certeza ele tinha infectado com alguma coisa, né? Porque você é o cara, né? Eu tuço muito. Exatamente. Ou o cara pegou num cotonete sem luva, exatamente. sabe? E a impressão digital tem um pouco de DNA também. Então tudo isso pode atrapalhar. Claro. Isso mistura. Mas pelo que você me explicou também, me parece que é o que aconteceu. Só que daí, assim, a Beatriz Abage, ela é até... Eu gosto muito da Beatriz, assim, e eu vejo que ela acredita nisso. Que é a filha da prefeita. E ela manda mensagem pra mim assim, eu sei que você não acredita eu sei que você não acredita que o corpo não é do Evandro, mas se for isso, você acha que... Eu digo assim, Beatriz, eu não tenho nem como responder. Com essa possibilidade. Eu digo assim, eu não tenho... Você pira também, né? E eu falei pra ela, Beatriz, vocês estavam presas, vocês não acompanharam isso por fora, vocês foram informadas com informações atravessadas, então assim, eu não acho que é muito confiável muita informação que vocês tiveram, ainda mais sobre todo o estresse que estavam vivendo. Então isso que eu falei pra você lá no início, são pessoas traumáticas, né, que têm uma visão... um processo traumático, né? Então, mas pra ela não muda nada ele ser o corpo dele ou não, né? Porque ela é inocente. É que ela é inocente, né? Só que pra ela, o que elas passaram por um primeiro júri em 98, né? Certo. Mãe e filha. E elas foram absolvidas com base numa tese de defesa muito forte, que resultou no caso do júri mais longo do Brasil. Foi 36 dias. 36 dias. 36 dias, não. 36 é a quantidade de podcast. Mas acho que foi por aí. Foi 30 e poucos dias, não vou lembrar agora. Acho que foi 36 dias. Se duvidar, foi. Não vou lembrar agora. Eu vi essa noite, eu não lembro também quanto... Mas foi o mais longo, Mas a tese da defesa que ganhou, que fez elas serem absolvidas, era que o corpo não era do Evandro. Ah, é? E com argumentos bons. Entendi. Até, sabe, porque juridicamente, esse que é foda, juridicamente não está errado. Juridicamente, assim, a cadeia de custódia não foi seguida. Isso é verdade. Juridicamente, essa é a loucura. Sabe? A loucura juridicamente, você não pode afirmar que é o Evandro. Exato. Tem muito gap, né? Muita lacuna. Agora, você tem um laudo de DNA que diz que é. E esse laudo de DNA é confiável. Exato. Pelo instituto, pela responsabilidade, sabe? Não é? Precisa de uma conspiração realmente querendo outro resultado e atrapalhando em todo o processo mesmo. Exato. Teria que enviar, assim, alguém manipulou só o laudo, alguém mandou um fêmur de uma outra criança com DNA de outros pais. O fêmur não é fácil de conseguir, ainda mais para dar match no resultado. Exato. Então tudo isso influencia, mas daí, né? É difícil quando a pessoa já está com isso há muito tempo e você tentar botar senso nela. Dizer, não é bem assim que aconteceu.